noite, conseguem ouvir-me? Ok, sim senhor. Consigo, sim. Só mais um minutinho e vamos já começar, está bem? Só um bocadinho. Tá bom. Ok. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Ora, então hoje o nosso webinar é sobre meios de gravação, meios de gravação esses que envolvem aqui também um bocadinho uma viagem histórica, não só por meios atuais, mas também por alguns meios mais antigos. Então, começando precisamente por esses meios mais antigos, vamos ver aqui o primeiro, que era o tubo Selectron. O tubo Selectron não era mais uma válvula e que tinha uma capacidade de 256 até 4096 bits, mais ou menos 32 a 512 bytes. Portanto, podem ver, esta capacidade de armazenamento excedia aos 512 bytes, o que para nós hoje em dia seria completamente impossível pensarmos nestes tamanhos de armazenamento. Está bom, diz o Gerson. Os outros colegas estão-me a ouvir bem? Eu estou. Sim, mas um pouco baixo. Eu vou tirar se calhar o som, porque o ruído de fundo que se está a ouvir é de alguém que tem um microfone muito alto. Eu vou então tirar-vos o som e comunicamos pelo chat, está bem? Ok. Então, deixem-me só desativar aqui o som a toda a gente. Ok. Ouvem melhor agora? Ok, então vamos começar do início. Como eu estava a dizer, vamos falar sobre meios de gravação, não só meios de gravação atuais, mas também aqui uma pequena viagem histórica. Começamos precisamente por um meio mais antigo, que era o tubo Selectron, que tem aí no vosso ecrã, e o tubo Selectron era uma espécie de uma válvula que tinha capacidade de armazenamento até 4096 bits, ou seja, cerca de 512 bytes. Haviam mais pequenas, também com 32 bytes, e de 4096 bits, ou seja, a maior capacidade, 10 polegadas de comprimento, ou seja, 25,4 centímetros, mais coisa menos coisa, e 3 polegadas de largura. Este dispositivo de armazenamento foi fabricado em 1946 pela primeira vez e era muito caro. Como era muito caro, a sua produção em massa rapidamente ficou de lado e não se tornou um meio na altura muito popular nem muito difundido. Queria-vos só mostrar, porque é uma questão histórica, é uma curiosidade, e já agora ficam também com essa noção que existiu um meio de armazenamento como este tem aqui no vosso ecrã, que é denominado o tubo Selectron. Depois do tubo Selectron vieram os cartões perfurados. Os cartões perfurados foram usados até mais ou menos meio da década de 70 do século XX. E a sua origem remonta ao século XVIII, ou seja, a 1725, mais concretamente,
e tem a origem na indústria têxtil, ou seja, os fabricantes de tiares, para memorizarem a forma como o tiar mecânico seria aquilo que ele iria fazer, então criaram este sistema de cartões perfurados que teve a sua origem no Herman Hollerith, da IBM, e a partir da memorização desta perfuração dos cartões pela linguagem Fortran, então criavam padrões esses que criavam os têxteis tal e qual como o fabricante quisesse. Esse padrão depois foi adaptado a computadores, como vocês têm aí no vosso ecrã. Como podem ver, este é um cartão Fortran, com programação Fortran, e depois eram colocados nestes leitores estes que tinham aqui esta agulha que iria percorrer o cartão até encontrar os buracos e, conforme o que lia nos buracos, eram as instruções que iria realizar. Portanto, esta era depois outra maneira de armazenar informação. Porquê? Porque não só o cartão era lido, mas também podia ser perfurado de acordo com a informação que quiséssemos armazenar nele. Uma ficha, por exemplo, de funcionário, poderia ser rapidamente criada através da perfuração de um cartão, e esse código de perfuração seria então os dados desse funcionário. Isto é um exemplo, é claro. Depois, da mesma maneira dos cartões perfurados, veio a fita perfurada. E a fita perfurada podia ir até 8 níveis. Também esta fita perfurada foi usada originalmente pela indústria têxtil em tiares mecânicos, e nos computadores foi usado essencialmente para entrada de dados, apesar de poder sair também ser usada como saída dos mesmos, ou seja, como armazenamento. Cada fila que vocês veem aqui, ao alto, representava um caractere. Portanto, conforme o conjunto de perfurações que aqui tivesse, assim estava representado um caractere, e a combinação desses caracteres iria dar aquilo que nós pretendêssemos em termos de armazenamento. Depois temos também a memória de cilindro magnético. Podemos dizer que esta memória seria o precursor, digamos assim, dos discos rígidos, da forma como os discos rígidos depois começaram a trabalhar. Então, esta memória de cilindro magnético, que vocês podem ver aí, perfeitamente portátil, não é? Portanto, como podem ver ao pé destes senhores da IBM, tinha 40 pistas com 10 KB de espaço e funcionava a 12.500 rotações por minuto. Então, esse princípio do cilindro magnético passou a ser a base, digamos assim, com que depois, mais tarde, apareceram e eram a forma de funcionamento do disco rígido. Este disco rígido que está aqui a ser carregado neste monta-cargas por este senhor, podem ver, este é um disco rígido IBM 350, que foi o primeiro disco rígido a ser criado. Foi, então, criado em 1956 pela IBM e equipava um computador que se chamava o RAMAC. O RAMAC 305 da IBM era equipado com 50 discos de 24 polegadas com uma capacidade de armazenamento de 5 milhões de caracteres, ou seja, um bocadinho menos do que 5 megabytes de espaço. Aqui o nosso Ruben diz que parece uma máquina de lavar roupa. As coisas eram diferentes, Ruben. Na altura a tecnologia era ligeiramente diferente. E na altura custava uns milhões de dólares. Portanto, só quem tinha acesso a esta tecnologia eram as instituições governamentais
as empresas como a IBM, etc., que tinham muito dinheiro e muita capacidade financeira. Então, o que é que este disco rígido, hoje em dia, está num museu e serve como exemplo daquilo que foi a evolução em termos de armazenamento. Podemos, já agora, aqui só abrir um pequeno parênteses, vou só aqui procurar uma imagem. Aqui uma imagem, só para nós comparar. Como veem, temos aqui discos rígidos, vários discos rígidos, uns abertos, outros fechados. O princípio de funcionamento é precisamente o princípio do cilindro. O cilindro que, neste caso, seria o simulado pelos os diferentes discos, os diferentes pratos do disco, e tudo o que se encontra na mesma direção denomina-se cilindro. Há pistas, há setores e há cilindros. Neste caso, a forma como foi pensado o funcionamento do disco rígido, com a leitura por agulhas e os cilindros, foi baseada então nesta tecnologia que veio daqui de trás, nesta da memória de cilindro magnético, e que evoluiu para o nosso disco rígido. Então, este já é um disco rígido um pouco mais moderno, de 1970, que equipava um computador que era o IBM 3380 e já tinha 1 GB de capacidade em 1980, ou seja, poderia armazenar entre 1 GB e 2,5 GB. Ou seja, ele podia conter dados entre 1 GB e 2,5 GB. Este disco que vocês veem aqui no ecrã, de 1979, e que equipou o computador IBM 3380 de 1980. O que é que, em termos de tamanho, qual seria a comparação? Um frigorífico, mas um frigorífico daqueles de restaurante, com 2 portas, grande, pesava 250 kg, e aqui o preço deste disco variava entre os $81 mil e os $2 mil. Era o preço desta máquina simpática que nós vemos aqui, que era operada com todos os cuidados. Como podem ver, este senhor inclusive tinha um fato para não haver contaminação dos cilindros do disco. Parece quase aquele cenário do Tom Cruise da Missão Impossível, as salas despressurizadas e em vácuo para não haver qualquer contaminação. E era mesmo assim. A ficção científica baseia-se precisamente na realidade, e a realidade era esta. Então, até agora, há alguma dúvida nestes meios que falámos? Continuamos então. Começamos e vamos ver o Laserdisc. O Laserdisc era o irmão mais velho do CD-ROM e do DVD. Foi usado essencialmente para filmes, e o primeiro sistema disponível para Laserdisc entrou no mercado em 1978. Tinha cerca de 30 centímetros de diâmetro, portanto era mais ou menos do tamanho de um disco de vinil, e gravava 60 minutos de áudio ou de vídeo em cada lado. Os primeiros Laserdisc tinham um índice que era inteiramente analógico, ou seja, não usavam tecnologia digital, usavam tecnologia analógica, o que limitava a qualidade e a capacidade também para ele armazenar e para gerir dados. O que é que podemos aqui comparar? Como podem ver, o tamanho do Laserdisc comparado com, neste caso, um DVD
que está aqui mais abaixo na fotografia. Portanto, cerca de 15 centímetros daqui até até ao limite, 30 centímetros de diâmetro. Foi o precursor do CD-ROM, do DVD-ROM e de outros meios também, como o Blu-ray, etc. Depois surgiu aquela que durante muitos anos foi a minha melhor amiga, a disquete. A disquete era para os estudantes e para os informáticos dos anos 80, 90, o meio mais popular de utilização para guardar dados e, ao mesmo tempo, para também trabalhar com sistemas operativos. O primeiro que trabalhei na faculdade tinha duas drives de disquetes. Uma drive de disquetes lia o sistema operativo, a outra drive de disquetes tinha os programas ou os dados. Portanto, como podem calcular, não era muito agradável, era muito lento, mas para nós era fantástico. Aqui temos uma disquete de 8 polegadas, havia também a disquete de 5 polegadas, ponto 25, e a disquete de 3,5, esta aqui que foi a mais famosa e a mais usada. Posso-vos dizer que a última vez que instalei um programa em disquetes foi o Microsoft Excel 3.0, salvo erro, e foram 36 disquetes só para o Excel. Portanto, 36 disquetes com cerca de 44 megabytes cada disquete. Punhamos a primeira, começávamos a instalar, ele lia, gravava, pedia a segunda, etc., até chegarmos à 36ª disquete. Era pouco, era, David. 36 só para o Excel. Na altura, o Office eram qualquer coisa como 80 e qualquer coisa disquetes. Depois diminuiu e o Office todo já passou a ser à volta de 30 disquetes. Portanto, já era uma coisa fantástica. Aqui o nosso Ruben está a dizer que para o Windows 95 eram cerca de 45 disquetes. Não cheguei a instalar o Windows 95 em disquetes, Ruben. Já usei CD, porque o meu computador que eu tinha na altura do 95 já tinha leitor de CD e então já usei a versão em CD. Portanto, acredito na sua palavra. A disquete, então, era um meio de gravação, chamava-se também Floppy Disk Drive, ou seja, FDD. Foi também inventada pela IBM e utilizou-se desde 1971 até ao final dos anos 90. As primeiras eram as tais de 8 polegadas que estão aqui e depois haviam de 5.25 e de 3,5 polegadas. A primeira disquete de 1971 tinha a capacidade de armazenamento de 79.7 KB e só servia para leitura, ou seja, era gravada pelos fabricantes. A versão de leitura escrita apareceu um ano mais tarde, em 1972, e foi uma grande revolução em termos de dados, porque mesmo sendo muito grande, como podem ver aqui, já permitia uma certa portabilidade, ou seja, já permitia que se transportasse a disquete dentro de uma pasta, daquelas vulgares pastas de diplomata que na altura nos anos 70 se usavam muito e nos anos 80, e já permitiam transportar dados de um lado para o outro com alguma liberdade. Mais tarde, em simultâneo, mais ou menos, surge também a tape ou a fita magnética. Esta tape foi usada muito a partir também dos anos 50 nos seus formatos mais antigos, mas nos anos 70 foi quando a tape ganhou esta, digamos assim, esta facilidade de utilização. Aquilo que vocês veem aqui atrás na fotografia
são servidores. E estes servidores guardavam a sua informação em muitos rolos com quilómetros de tape e que podiam guardar dados. Ora, aqui o Ruben mandou-me aqui um link, já agora. Vamos aqui abrir esse link. Cá está. O tal Windows 95 com 30 disquetes. Fantástico. Gabo a paciência a quem o quiser comprar. Eu passei muitas horas a sofrer por causa de instalação com disquetes de sistemas operativos, no tempo do DOS, essencialmente, depois das redes Novell, onde nós tínhamos que carregar, para configurar uma placa de rede, era preciso usar cerca de 9 disquetes diferentes. Disquetes com drivers, disquetes com programas, disquetes com protocolos, os protocolos TCP, IP, Novell, etc. Tudo tinha que ser carregado para o computador a partir de disquetes e era horrível. Para configurar uma rede era horrível. Depois usávamos o Unix também como sistema operativo e era tudo à base de linha de comandos, ecrã preto, linhas brancas de comandos e tudo feito à mão. Portanto, como devem calcular, era um suplício. Só mesmo quem gostava muito de informática é que era informático nos anos 80 e nos anos 90. Imagino que para trás ainda fosse pior. Eu já não apanhei essas décadas. Comecei a mexer em computadores nos anos 80 e fui por aí fora até hoje, e a evolução realmente é esmagadora em termos de facilidade de trabalho. Depois desta tape, uma das formas mais famosas da tape foi a nossa cassete, a cassete que serviu para gravar desde programas de computador, música, voz, tudo aquilo que nós quiséssemos era gravado em termos destas cassetes. Eu tenho ainda hoje umas boas dezenas destas cassetes gravadas, quer com música, quer com jogos do Spectrum, como o Ruben também está aqui a referir, quer com programas de rádio, que fiz rádio quando era mais jovem, e estas cassetes eram realmente um meio fantástico de guardar dados e de guardar também música. Então, esta fita padrão que nós víamos aqui atrás evoluiu nos anos 70 para estas cassetes e foi esse o meio mais popular de armazenamento de dados e de som nas décadas de 70 e 80 do século XX. As taxas de transferência destas cassetes eram 2000 bits por segundo e armazenavam aproximadamente 660 KB por cada lado numa fita de 90 minutos dupla. Ou seja, uma cassete dupla armazenava 660 KB de informação. Estão-me aqui a perguntar, a Amanda diz que tem, já estão com bolor. Eu felizmente não, tenho-as bem guardadas, bem acondicionadas. Aconselho a pôr aqueles saquinhos de anti-umidade para as guardar. E, Ruben, sim, ainda as consigo ler, apesar de já ter convertido, por exemplo, os programas de rádio, já também tenho um Walkman ainda, Gerson, sim senhor, apesar de ter convertido para MP3 as coisas mais importantes, mas ainda consigo ler e até há cerca de 2 anos o meu sogro tinha um carro ainda com leitor de cassetes e eu ainda quando usava o carro ainda levava umas cassetes de vez em quando para ouvir programas de rádio gravados nos anos 80 e 90, por exemplo, do António Sérgio, do Luís Filipe Barros, aqueles programas míticos que se gravavam e que nós estávamos sempre a rezar que ele não falasse em cima que era uma coisa que hoje em dia as gerações não têm essa noção do que é. Mas pronto,
Isto é um bocadinho histórico, mas eu achei importante trazer-vos este registro. Depois da tape, saltamos aqui para o CD-ROM. O CD-ROM, que já é um meio óptico de armazenamento e que significa Compact Disc Read Only Memory, portanto CD-ROM. Foi desenvolvido em 1985. As normas para o CD-ROM foram perdão, as normas para o CD-ROM foram criadas pela Philips e pela Sony. Chama-se compacto devido ao tamanho pequenino em termos daquilo que era o padrão dos anos 80, por exemplo, do vinil e do Laserdisc. A gravação é feita pelo fabricante e depois, mais tarde, surgem os CD-RW, os regraváveis, que permitem alterar, regravar vários dados. Ainda tenho aqui muitos CDs RW no meu escritório. Estava aqui a ver se tinha aqui os CDs à mão. Já agora, deixem-me só ver. Desculpem eu levantar-me. Estava só a ver se tinha aqui no meu escritório alguns CD-RW, mas devo ter lá embaixo no meu laboratório. Aqui, sim, deve ter no meu laboratório. Estava a ver se tinha aqui nas gavetas, mas não tenho. Ainda tenho bastantes CD-RWs, nomeadamente com as primeiras versões do Ubuntu e que usava nas minhas aulas. Alternadamente, também tenho com o Windows 2003, as primeiras versões do Windows 2003 Server, porque eu usava esses CD-ROMs para trabalhar com máquinas virtuais depois com os meus alunos e então ia regravando esses dados. Também aqueles primeiros filmes que surgiram na internet em formatos de vídeo ainda não, antes do DivX inclusive, eram gravados nestes CD-RW e podíamos regravá-los depois para não perdermos a sua capacidade de utilização. Depois surge também o DVD. O DVD, que significa Digital Video Disc, e que é uma tecnologia também ótica. Em termos de tamanho é perfeitamente idêntico ao CD, mas pode armazenar até 4.7 GB de informação. Os DVD mono e os duplo, os double layer, podem armazenar até 8,5 mais ou menos gigas de informação. O DVD foi um grande passo em termos de qualidade, nomeadamente em termos de qualidade de música e também de vídeo. Alugávamos todos os filmes em DVD, sim senhor, é verdade. E o DVD foi uma grande revolução em termos de tal qualidade, mas também os DVD-RW para backups trouxeram uma grande capacidade. Eu lembro-me, por exemplo, das assistências técnicas que dava. O DVD era uma ajuda muito importante para armazenar os dados dos clientes e não perdermos a capacidade de ter esses dados. Sim, senhor, está aqui também o Ruben a dizer que ainda tem um DVD que tinha que virar a face para ver o resto do filme. Exatamente. Lado 1 e lado 2, double layer. Exatamente. Então, DVD, tecnologia digital de vídeo e que normalmente usadas para longas metragens. O Blu-ray já permite armazenar muitos e muitos gigas de capacidade e tem o tamanho também mais ou menos de um CD e de um DVD, conseguindo chegar aqui ao Ultra HD em termos de qualidade. Depois podemos comparar aqui os tamanhos do Blu-ray com o tamanho do DVD e o tamanho do CD. Portanto, o CD, o máximo 700 GB, apesar de haver uns CDs que iam até aos 800 e qualquer coisa, mas normalmente
não eram tão fiáveis. O DVD 4,5, 9, sendo que não é bem 9, é um bocadinho menos que os 9. E o Blu-ray começa nos 25 GB e acaba nos 128 GB, por isso permite a tal qualidade de imagem que permite uma expressão menos formal, esmagadora em relação aos outros formatos. Portanto, o Blu-ray nesse aspecto traz uma qualidade quer de som, quer de imagem e também de capacidade de armazenamento de dados gigantesca comparada com os seus antecessores. Depois apareceram as pendrives, ou seja, as pendrives. Hoje em dia todos nós temos uma ou várias pendrives. Eu uso 4 ou 5 pens para ter vários sistemas operativos preparadas. Tenho pen de 128 megas, salvo erro, até agora uma ou duas de 2 terabytes. Portanto, guardo carinhosamente as mais antigas. Acho que ainda tenho uma de 64 também. Guardo-as religiosamente como peças de museu e uso muito pens de 2, 4 gigas para fazer pen de arranque, quer com o Ubuntu Linux, quer com o Caixa Mágica Linux, quer com os Windows, o macOS, e também tenho algumas ferramentas como, por exemplo, o Irons Boot, que é um conjunto de ferramentas que podemos usar para diagnósticos e reparações, e também corre a partir de uma pen. Portanto, a pen não só serve para armazenar dados, mas também pode ser usado enquanto instrumento para reparação, para configuração, tudo isso. Têm no vosso campus um link, por exemplo, que explica como é que se faz uma pen de arranque com o Windows. Posso também um dia destes fazer como é que se faz com o Linux, não custa nada, e também recomendar alguns programas. Penso também no meu site, no segmentosedatagramas.wordpress.com, também têm lá alguns artigos sobre pen de arranque. Portanto, se quiserem dar uma olhadela, aproveitem e explorem. Tem lá bastantes artigos com bastantes tipos de matérias, também pode servir de complemento ao vosso estudo. Então, a pendrive é um tipo de armazenamento sólido e que não tem qualquer componente mecânico. Portanto, é mesmo 100% sólido. Isto leva-nos também ao último dispositivo de armazenamento que vamos ver hoje, que é o SSD, ou seja, o Solid State Drive. O Solid State Drive é muito mais rápido em termos de acesso do que um disco rígido normal, porque precisamente não tem agulhas nem cilindros, nem nada que seja mecânico. Então o seu acesso é direto. O Solid State Drive SSD é construído à volta de um núcleo de chips, que são estes chips que aqui estão, e depois tudo trabalha em termos de armazenamento aqui dentro desta placa, que aqui podem ver, que é o interior deste SSD. Hoje em dia já se tornaram bastante acessíveis. Já há discos de SSD a preços bastante simpáticos. Até há pouco tempo não eram assim tão simpáticos. E aconselho, por exemplo, quem não precisar de grande performance gráfica, mas que queira melhorar o seu computador em termos de rapidez, em vez de aumentarem, por exemplo, a placa gráfica ou a memória RAM, imaginemos que têm 4 GB de RAM e pensaram por 8. Se puserem um disco SSD, o desempenho do vosso computador vai aumentar muito mais do que se puserem mais memória. Portanto, é um upgrade que eu recomendo. Nos meus portáteis tinha discos normais, troquei todos os discos por SSD, comprei uma caixinha de disco externo,
fiz um disco externo com os discos que tinha HDD, guardo dados nesses discos, os sistemas operativos passaram a ser arrancados a partir da SSD e posso-vos dizer, por exemplo, este portátil de onde estou a fazer hoje o webinar demora cerca de 17 segundos a arrancar o Windows 10. Portanto, está bem? Também é um i7 com 8 GB de RAM, com uma boa motherboard, um computador com capacidades profissionais, mas demorava quase um minuto a arrancar o Windows 10 quando tinha o disco rígido HDD. Desde que lhe pus o SSD, o tempo de arranque dele são 17 segundos. Portanto, é carregar e já a trabalhar. Vale mesmo a pena em termos de performance para quem usa, por exemplo, programas como eu uso o Visual Studio, que é um programa pesado, o SQL, etc. O disco SSD vai acelerar muitíssimo a capacidade de trabalho e de processamento de dados. Portanto, hoje era aquilo que tinha para vos trazer. Era aqui os nossos dispositivos de armazenamento. Começámos pelo tubo Selectron, os cartões perfurados, a fita, a memória magnética em cilindro, o disco rígido, estes menos portáteis, o Laserdisc, a disquete, a tape, a nossa cassete mágica, o CD-ROM, o DVD, o Blu-ray, a pen e o SSD. Foi aqui uma pequena viagem histórica, foi também alguma explicação sobre os significados destas siglas, também um pouco das características destes meios de armazenamento. Espero que tenham compreendido, não sei se têm alguma dúvida que queiram colocar. Está tudo esclarecido? Sim, senhora. Então, eu vou colocar mais um webinar online agora no vosso campus, provavelmente ainda esta noite. Se quiserem inscrever-se, inscrevam-se. Ainda não decidi o tema, porque é que o SATA é mais rápido do que o SD. Tem a ver com as características de construção, João. A tecnologia mais evoluída consegue velocidades de transmissão superiores. Portanto, tem a ver com o número de transistores, tem a ver com o material de que é feito, tem a ver também com o facto de ser uma tecnologia superior ao SD. Mas está a falar de SD, não está a falar de SSD. O SSD. Então é o M-SATA que se está a referir. Ok. O M-SATA já é uma tecnologia mais recente que o SSD. Apesar do princípio base ser o mesmo, também é uma drive sólida. Portanto, aqui a questão dos tempos de acesso tem essencialmente a ver com o facto de já não haver agulhas. Portanto, já não há tanta lentidão, os chips são muito mais rápidos, o tempo de acesso também é mais rápido e aqui a característica base é tempos de acesso, mais cores, mais núcleos e tudo isto faz diferença. O Diogo está-me a perguntar o que é que eu posso dizer em relação aos SSD híbridos. Não tenho grande coisa a acrescentar, Diogo. O princípio básico da tecnologia é o mesmo. Importante aqui mesmo é reter esta questão do solid state. O solid state permitiu ampliar a capacidade de armazenamento, mas a rapidez de acesso aos dados, essencialmente. E é isso que, sendo híbrido ou não, é isso que ele tem como vantagem. Aqui o Ruben está a fazer outra pergunta. Como funciona, como são feitos os chips.
Posso pensar nisso, Ruben. Se bem que não sei se não seria mais interessante para a questão dos chips tentarmos ver aqui uma forma de um documentário ou qualquer coisa e depois podermos partir daí para é o Hugo, perdão, que me está a colocar esta questão. Porque a questão da realização, como é que os chips são feitos, já é uma questão mais eletrónica do que propriamente informática. Portanto, não sei se será bem o ideal. O Ruben está a perguntar se são só mesmo os chips. Os chips das pens são essencialmente idênticos aos dos SSD, sim. Não tem mais questões? Placa de vídeo, placa de som, posso fazer também um webinar depois sobre isso, Gerson. Sim, não tem qualquer problema. Aliás, já fiz aqui há tempo um sobre placas de vídeo, poderei agora fazer um mais recente. Se me derem só um segundo, eu digo-vos já o tema da semana que vem. Deem-me só um segundinho, só para eu entrar aqui na minha agenda e eu digo-vos já o tema do webinar da semana que vem, que eu ainda não coloquei online, mas o webinar da semana que vem é um webinar essencialmente prático e é como é que se cria uma intranet usando o web server do Windows, que é o IIS. Portanto, se quiserem assistir, é um webinar que eu acho que vai ser muito interessante. Eu vou fazer aqui em tempo real uma intranet, usando uma pequena página de HTML, que vou fazer muito simples, com um género de um Olá Mundo, e depois mostro-vos como é que essa intranet é criada. O Gerson diz que colocou uma questão lá em cima, deixem-me só ver aqui. O mesmo conjunto de bits pode ter um significado diferente dependendo de onde é lido. Não, Gerson. Um conjunto de bits só tem um significado. Não tem significados diferentes. Está um no campo, está, Ruben, sim senhor. Mas eu vou fazer aqui um utilizando já o Windows 10, porque o outro tinha o Windows 7 ainda como pano de fundo. Portanto, é um upgrade, digamos assim, ao outro webinar. Então, despeço-me, um grande abraço, até para a semana, inscrevam-se depois no webinar que eu vou abrir ainda provavelmente hoje ou amanhã e um bom jantar a todos, fiquem bem.